Esse é o grande desafio, né? Descobrir quem somos, gostar de quem somos, porque Deus nos criou dessa forma, e descobrir e de forma exponencial, né, desenvolver todo o nosso potencial, as nossas qualidades, para alcançarmos coisas bem interessantes nessa vida, né? E eu fico alegre de ver que vários têm me comunicado, têm falado, né, de como tem sido útil para você essa nossa jornada no conhecimento aqui dessas questões. Nós fomos criados por Deus. Eu espero que cada dia de manhã, quando você acorda, olha para o espelho, vê aquela carinha bonitinha, às vezes meio amassada, né? Que acorda, ninguém acorda passado, né? A não ser que ache que passou um rolo compressor, aí você está meio passado. Mas a gente tem que gostar do que vê, né? Porque Deus nos fez assim. Talvez não teremos aquele padrão que aí fora muita gente quer e almeja, né? Mas temos nossas particularidades. Mas mais importante do que a capa, a casca, é aquilo que está dentro, aquilo que nós somos e aquilo que Deus quer forjar em nós, aquilo que Deus quer nos transformar. Isso é o mais importante. Temos algumas características que são de nascença. Deus nos criou dessa forma, com temperamento, com nossa personalidade. Lembra-se que nós lemos semana passada em Gênesis 2, né? Deus nos criou e colocou em nós uma alma vivente. Essa alma tem características. Essa alma que dá vida para o corpo, ela tem elementos que cada um ela é de uma maneira. Essa é a grandiosidade da criação de Deus, a multiforme graça de Deus, a forma como Ele atua, como Ele faz, como Ele desenvolve todas as coisas, né? E como nós falamos também semana passada, por que é importante esse processo de nos conhecermos bem? Porque nós às vezes não sabemos nos portar corretamente, não sabemos controlar nosso temperamento, nosso ser, e isso nos leva a alguns problemas, nos leva a uma série de dificuldades. Lembre-se que eu dei um dado aqui, que uma alta porcentagem de pessoas são demitidas no Brasil, não porque não sabem trabalhar, mas porque não sabem se comportar. Quem lembra qual é essa porcentagem? Eu estou pedindo demais, né? Mas quase 84%, na trave, um pouco mais, né? 87%, milimétrico, né? 87% das demissões que acontecem no nosso país derivam-se de pessoas que não sabem se portar. Podem ser excelentes profissionais na condição técnica, mas às vezes não sabem controlar a língua, não sabem controlar a sua personalidade, não sabem controlar os seus ânimos, e com isso perdem muitas oportunidades, né? E uma das facetas do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Nós precisamos nos dominar. Para nos dominar, temos que nos conhecer, né? Então, semana passada, falamos sobre o primeiro tipo de temperamento que nós temos refletido, que é o sanguíneo, né? E nós vimos que tem alguns aí que já se identificaram facilmente, né, com o sanguíneo. O sanguíneo, quem lembra quais são as características do temperamento sanguíneo? Vamos todos tentar participar, né? Expansivos, resilientes, não desistem com facilidade. O que mais? Faz amizade com muita facilidade. Basta 5 minutos na fila do caixa eletrônico, já arrumou um amigo para a vida inteira, né? O que mais? Impulsivo, fala bem, né? Não tem dificuldade de colocar ele na frente de pessoas, ele fala na maior desenvoltura. Otimista, está sempre para frente, né? Olha, não se abate facilmente, está ali sempre olhando o lado bom das coisas. O que mais? Exagerado, exatamente. Desorganizado,
sincero, o que mais? Atrasado. Uhum. Oi? Tem uma sensibilidade bem aflorada. O que mais? Isso, persuasivo, né? Quando ele fala que vai fazer alguma coisa, ele fala com tanta convicção que até quem não quer fazer, resolve fazer também, né? É. Fala sem pensar, pela impulsividade, e essa impulsividade no falar vai gerar uma série de outros problemas, né? Muito bem, estou gostando de ver, vocês prestaram atenção mesmo, hein? Isso é bom. E lembra-se que nós falamos sobre um personagem bíblico que encaixa como uma luva nisso, né? É claro que é Pedro, né? E nós vimos uma série de exemplos de como ele, nessas questões, tinha com esse temperamento sanguíneo, bem para frente, colocava o pessoal para frente, mas também tropeçou muito nessa impulsividade, não sabia esperar, apavorado, né, meio desorientado, e Jesus teve um pouquinho de trabalho para lidar com ele, né, nessas questões. Tem outras passagens até que nós não mencionamos. Lembra aquela passagem de Pedro, né, que ele cortou a orelha do servo, do Malco, apavorado, vai prender Jesus, não, passa a espada, né, calma Pedro. Aí Jesus teve que fazer uma cirurgia ali milagrosa, reimplantou a orelha do servo. Então o Pedro é daquele jeito, né, apavorado, mas depois com o tempo foi tratado aqui, né. O Pedro dos Evangelhos é um Pedro diferente do livro de Atos, por exemplo. Se você vê ali a forma como ele age, já é bem diferente. Mostra que Pedro ali, apesar da sua impulsividade, aqueles momentos com Jesus fez ele ser bem diferente, né? Então esse é o temperamento sanguíneo. Lembre-se que o ponto de cuidado ali, o ponto de atenção, são essas questões da impulsividade, né? Da forma como age, sem pensar, às vezes quer resolver as coisas com muita rapidez, com muita praticidade. Isso às vezes ele atropela alguns processos, algumas coisas, e isso acarreta algumas dificuldades. Então lembre-se que ninguém vai ser apenas um desses tipos. Você vai ter sempre dois com uma maior porcentagem, né? Talvez você vai ser sanguíneo com algum outro, né? Mas vamos conhecer cada um por enquanto para a gente, né? Vamos com calma, não vamos com ansiedade, com impulsividade, né? Mas já vai analisando aí. Hoje a gente vai ver um segundo tipo de temperamento e vamos analisar um outro personagem bíblico que ele não é tão falado, ele não é tão claro como Pedro, mas nós podemos identificar algumas coisas dele, né? Deixa a sua Bíblia aberta aí para já adiantar o processo. Deixa em Lucas capítulo 18. Nós vamos falar ali nesse trecho. Mas hoje nós vamos falar sobre o temperamento fleumático. Nós estamos falando sobre essa teoria, né, que é aceita dentro da psicologia já há muito tempo. Desde o ano 400 antes de Cristo, tem a teoria de Hipócrates sobre os temperamentos, né? E a gente vê que ela faz muito sentido, né? Quando a gente faz essa combinação de informações. E o sanguíneo, essa lista de temperamentos estão ligados a elementos, né? A fluidos do corpo. O sanguíneo está ligado ao sangue, o fleumático está ligado à fleuma, ou linfa. E o fleumático, talvez, vamos ver se você vai se identificar com ele, tá? Talvez você vai ter uma preponderância de muitas características dele, talvez de uma ou outra, né? Como vai ser normal em alguns outros tipos de temperamento. Então os fleumáticos, olha, a primeira coisa sobre eles, são as pessoas mais fáceis de lidar que tem, são os fleumáticos, né? Por quê? Porque eles são pacíficos, muito tranquilos,
raramente entram em atrito com alguém, muito raro. Sabe aquele pessoal que consegue escutar, às vezes até uma coisa que ele não tem que escutar, mas ele escuta com calma, não cria confusão, e ele ouve, né? Deixa passar e não leva ofensas para frente. Ele é muito tranquilo. A pessoa com um pavio hiper, extra, ultra longo é o fleumático, né? Não arruma confusão com ninguém, com ninguém. Ele é completamente a tranquilidade em pessoa. Eles não perdem o controle praticamente de jeito nenhum, em nenhuma circunstância. Refletem absurdamente muito antes de agir. Reflete tanto que às vezes nem age, de tanto que pensa. Pensa tanto, mas pensa e passa a oportunidade e ele não resolveu nada, né? Isso o fleumático faz. Então são calmos, são muito despreocupados, está com aquela lista de boleto para pagar e ele não perde o sono por isso, né? Fica tranquilo, não, vai dar tudo certo, não esquenta a cabeça não, né? Essa semana a gente dá um jeito. São muito despreocupados, são conciliadores. Quando vê que algo está um ponto de tensão entre duas partes, rapidamente o fleumático já tenta ali, não, vamos resolver isso aqui, você fez isso, vamos nos conciliar, vamos dar um jeito aqui. Esse é o fleumático, né? Apaziguador, né? Ele é ouvinte, sabe ouvir como ninguém. Está precisando desabafar? Acha um fleumático, que ele vai te ouvir, que é uma beleza. Não vai ficar esperando você parar de falar para te interromper, para te falar alguma coisa. Ele vai realmente te ouvir, vai parar e prestar atenção em tudo que você tem a dizer. Os fleumáticos são sonhadores, né? Sonhadores, poéticos, né? Conseguem ver as flores das coisas, sonham bastante. Às vezes não são tão práticos, mas são bem sonhadores, olham bem longe. São dóceis, pessoa dócil, aquele que te dá, fleumático dá bolo para as pessoas, de chocolate, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, olha uma coisa boa, né? Achar um fleumático. Ele te agrada, gosta de dar pequenos mimos, ele é dócil, ele gosta de agir dessa forma com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo que eles mostram essa aparente docilidade, são bem firmes, são bem fortes, aguentam bastante a pressão, lidam muito bem sob pressão, porque eles não, por ser calmos, tranquilos, eles não perdem o controle. Então, quando estão sob pressão, eles suportam muito bem esse tipo de circunstância, não se abalam, né? Permanecem ali tranquilos, equilibrados, mantendo o foco. É interessante que os fleumáticos preferem ambientes mais silenciosos, ambientes tranquilos, não gostam de muita confusão, não gostam de ambientes barulhentos, não gostam de ambientes com aquela quantidade de gente que apavora um pouco. Os fleumáticos gostam de ambientes mais tranquilos, com sons mais baixos. O fleumático normalmente não ouve música alta, ele gosta de coisas mais tranquilas. E outra coisa que o fleumático ama é rotina. Quer agradar um fleumático é pôr ele na rotina. Adora aquelas coisinhas de horário, né? Tal hora eu tenho que fazer isso, tal hora cumprir horário. O fleumático ama rotina, ama fazer a mesma coisa todo dia. Quem não tem um pouquinho de fleumático? Todo mundo gosta de fazer pelo menos uma coisa todo dia, ele gosta de fazer, né? Esse detalhe talvez, né? Tem gente que odeia a rotina. Eu não sou da rotina não, eu gosto de coisa diferente, todo dia. Isso já não é mais fleumático, já é de outro modelo, né? E o fleumático adora a rotina. Outra coisa interessante do fleumático, ele tem pavor de se expor. Ele não se expõe. O fleumático raramente você vai ver ele dando opinião do que ele pensa sobre as coisas. Ele não tem necessidade de expor sua opinião e nem gosta disso. Ele gosta do anonimato, ele gosta de ficar quietinho na dele.
tranquilo. Ele não expressa opiniões em público. Normalmente o fleumático é aquele que tem perfil no Facebook, mas é o perfil fantasma, né? Ele está lá. Ele está sempre lá observando, ele não fala nada, né? Uma vez a cada 14 anos ele muda a foto do perfil, mas ele está lá. Ele sabe de tudo que acontece, mas ele não fala absolutamente nada, ele está quieto, né? Esse é o fleumático. Então eles controlam tão bem as suas emoções que raramente nós sabemos o que um fleumático está sentindo ou está pensando. Ele é muito reservado nas suas emoções, né? Até agora alguém se identifica com esse tipo de temperamento? Olha, estamos vendo aí alguém se encontrando, né? Você vê, olha quanta coisa interessante, né? São muitas características boas que você tem. Talvez você não tenha todas elas, mas algumas com certeza você vai se identificar, né? Mas tem alguns pontos interessantes, é o que nós queremos focar aqui, os pontos de melhoria. As notícias boas é fácil, né? A gente dá a notícia boa, fala aquilo que é o de melhor, as características boas, mas tem pontos muito importantes desse tipo de temperamento, do fleumático. Mas estava tão bom falando que a pessoa mais fácil de lidar. Agora você pode bater no peito e falar, eu sou fácil de lidar, né? Eu sou fleumático, tenho controle das coisas, não, né? Mas tem umas questões aí, que eu quero que você fique atento também. O fleumático, apesar de todos esses benefícios, ele é uma pessoa que não sabe reagir muito bem a críticas. Quando alguém, você viu que eu falei um monte de coisa boa, o fleumático pode ouvir uma série de elogios, mas se alguém fala ou critica algo que ele fez, aquilo ali vai ser um grande problema, porque ele não sabe lidar bem com críticas. Aquilo, uma crítica, ele pode receber 400 elogios, mas ele vai receber uma crítica, aquilo vai baquear ele. Ele não vai esmorecer, porque ele é firme. Ele não vai deixar transparecer, porque ele controla suas emoções. Mas lá dentro, na hora que ele estiver num ambiente tranquilo dele, aquilo vai bater como uma bomba. O fleumático, ele não sabe lidar com críticas. Então isso é um ponto a ser visto. E outra coisa, o fleumático, ele é devagar. Ele é lento. Ele é lento. Vamos, fleumático! É despreocupado, esqueceu que eles são despreocupados? Então, despreocupados são lentos, até para agir, né? Imagina que você está com alguém, você está com o horário, o ônibus vai sair, você diz, eu vou chamar o táxi. Não, pera aí que eu não acabei. Falei, meu filho, o ônibus vai sair, vamos. Não, ele está sempre, né, em slow motion. O problema do fleumático, um deles é esse, ele é muito lento para fazer algumas coisas, para decidir algumas coisas. Outra coisa que o fleumático tem, que é um ponto a ser visto, ele tem pavor de mudanças. Quem enlouqueceu um fleumático é mudar alguma coisa. O fleumático, um homem fleumático, por exemplo, é aquele que, quando ele tinha 15 anos, no quarto dele, ele colocou o móvel naquela posição e para ele está resolvido na vida dele que nunca mais aquele móvel precisa sair dali. Isso é a maioria dos homens tem essa característica. Para que ficar trocando as coisas de lugar? Para quê? Está ali, está funcionando? Tá. Não está atrapalhando ninguém? Não, não está. Então deixa ele lá. Mas o fleumático é pior. Não coloque mudanças para um fleumático, que ele vai sofrer, e muito. O fleumático tem horror a mudanças. Quem enlouqueceu um fleumático? Vamos mudar de casa, é uma loucura já forte. Que é uma loucura ainda pior, vamos mudar de cidade, aí o fleumático fica doido. Aquilo que ele era despreocupado, aí pronto, é que ele já era lento, aí ele para. E agora, mas vai mudar mesmo? Lembra que ele é devagar, ele
Aí pronto, ele vai começar a entrar num outro processo complicado fleumático. Ele pensa demais para agir. Aí ele fica pensando, não, mas vai mesmo, pera, vamos ver. Se é crente, então ele fala, não, vamos orar. Aí entra, vamos orar. E fica ali. A oração não acaba nunca. Passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passa 6 meses. Ô meu filho, e aí? Não, estamos orando, estou esperando Deus mostrar claramente. É o fleumático. Só que chega um momento que já passou o negócio. E aí, vai? Não, como não? Já passou. Já? É porque não era a vontade de Deus. Não é assim que acontece? É complicado. Então o fleumático assim, ele não quer mudar as coisas. Tá bom, deixa ele quietinho ali, deixa ele. Mas às vezes a vida leva a alterações, a mudanças e tem que ser feito essas coisas. E o fleumático ele não quer. E não só não quer, mas ele é muito indeciso. Ele é tão indeciso, ele começa a perguntar para todo mundo o que ele deve fazer. Isso é uma parte boa, porque pede conselho, né? Mas a parte ruim é que ele pede conselho para 400 pessoas. E ele já não sabe, eu já nem sei mais o que eu vou fazer. Cada hora um me fala uma coisa. Aí fica lá, e agora? Não sei se eu vou, se eu não vou, se eu vou, se eu não vou. Você acha que eu vou? Vai, mas se eu vou. O outro, não, vai, então não vou, não, mas vai. E agora? Aí passou, acabou o evento, já perdeu, já é. E assim é o fleumático. Ele sofre por isso, com essa indecisão. E às vezes são decisões muito importantes que envolvem às vezes o futuro dele, o bem-estar dele, da família dele. E ele não age, ele não decide e ele perde oportunidades. São oportunidades às vezes muito sérias, muito importantes, que podem alterar o rumo da sua vida. Então, e não só ele deixa de fazer coisas que ele tinha que fazer por essa indecisão, mas ele acaba se tornando cúmplice de coisas que ele não deveria ser cúmplice. O fleumático é aquele que às vezes ele vê algo errado acontecendo, o sanguíneo já quer se meter no meio, fala, não, o fleumático, não, calma, deixa ele lá. Às vezes nessa de deixa ele lá, você se torna cúmplice de algo que você deveria intervir. Esse risco sanguíneo não corre, porque o sanguíneo ele vai se meter no meio em algum momento, né? Porque ele está vendo que algo está acontecendo, ele quer agir, porque ele é proativo. O fleumático ele já quer ficar observando e ver o que vai acontecer. Aí ele vai ficar pensando, eu vou ou não vou? Está vendo que alguém furou a fila no banco, está começando um tumulto. Você até o quarto da fila, você está lá assim. O sanguíneo já está vendo que o tempo está fechando, ele, opa, pera aí, não, tudo bem, o sanguíneo já entra no meio. O fleumático ele dá 4 passos para trás. O que eu vou fazer aqui? Eu falo alguma coisa ou não falo nada? Ele fica quieto. Na hora que for resolver agir, já acabou. Já passou todo mundo na frente, já acabou. Fechou o banco, já resolveu tudo. Então é muito sério essa questão, né? E principalmente com essa demora para agir. E tem esse texto em Lucas 18, que é o que eu quero trazer aqui, a história do jovem rico, dos versículos 18 a 23. Alguém que achou, lê para a gente esse trecho, por favor, para a gente sintonizar nessa história. Olha só que história interessante. Às vezes, pouca gente
consegue compreender, né, a quantidade de informação que tem aqui nesse texto. Esse jovem rico, dentro daquilo que a gente já viu do temperamento fleumático, ele se enquadra bastante. Ele era uma pessoa de posição, ele tinha preocupações aqui em termos de ter uma vida cada vez mais equilibrada. Mostra-se que ele tinha uma rotina, buscava fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus queria. Ele tinha essa preocupação, tinha essa organização, tinha sua rotina. Ele mostra ele aqui com uma visão de querer fazer a coisa certa. Mostra ele chegando até Jesus, em particular, não se expondo. Por mais que ele tinha uma certa posição na sociedade, ele procurou Jesus em particular e procurou entender melhor como era a vida dele, como estava a vida dele diante de Deus. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Apesar de ele ter feito, já ter vivido uma série de questões, ele ainda sentiu uma necessidade. Ele vai até Jesus e pergunta. Aí Jesus faz com que ele caia numa realidade. Menciona coisas que ele já fazia, de forma proposital, para que ele enxergasse aonde realmente ele estava, onde seu coração realmente estava. Então Jesus fala com ele. Não sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Você vê que ele tem um procedimento constante desde de novo. Ele tinha uma rotina, uma forma de agir, uma forma de pensar, um proceder constante há muito tempo, que não estava muito ligado a mudanças. Mostra que ele era constante na forma de agir. Só que aquilo, mesmo ele fazendo coisas que eram corretas, eram bíblicas, mas não era o suficiente. O bom proceder dele, suas boas obras por cumprir determinadas questões da lei, não era suficiente para a vida dele, para a sua vida espiritual. Ele continuava sentindo que algo mais era necessário, mas ele estava ali acomodado naquela questão, porque ele não gostava de muitas mudanças, tem feito as mesmas coisas desde quando era novo. Só que aí então, quando ele faz essa pergunta, né? Tudo isso eu tenho observado desde minha juventude. Então Jesus fala com ele: então uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Aí complicou a vida dele. Porque o problema não eram suas posses. O problema não era a quantidade de coisas que ele tinha. O problema não era a sua posição social. O problema aqui é que ele tinha o coração em algo. Ele confiava nas suas posses. E Jesus enxergou isso lá dentro dele. Jesus enxergou que ele confiava nas suas posses, confiava no seu dinheiro, na sua condição. E tanto era que ele, apesar de ter cumprido todos os aspectos da lei que para ele eram humanamente em condições, ele cumpriu. Mas o vazio e a necessidade ainda continuava. E ele confiava nas suas condições. Eu tenho condição de fazer isso, eu tenho condição de honrar pai e mãe, eu tenho condição de não matar, não furtar, não dizer falso testemunho contra o meu próximo, eu tenho condições físicas, emocionais, eu tenho controle de tudo, eu tenho minhas posses, eu controlo, eu tenho a minha rotina. O controle estava na mão dele. Aí Jesus fala com ele: tira o controle da sua mão e põe na minha mão. Mas como na forma prática ele entender isso? Não confie nas suas posses, deixa isso de lado, vende e dá aos pobres, e depois segue-me. Ou seja, tire o controle da sua mão e coloque em mim o controle da sua vida. É uma mudança drástica, não é? E para um fleumático, mudanças.
não caem bem. E ele entra ali numa circunstância, é lógico que a história aqui é evidente, ela relata o ocorrido, mas os pormenores nós não temos. Mas para uma pessoa acostumada a uma rotina, acostumada a confiar naquilo que ela tem em mãos, de repente, alguém que tem as respostas, fala com ela, abra a mão disso, do controle disso, e segue-me, deixa eu controlar a sua vida. É uma mudança muito drástica, e ele resolveu pensar nisso. Ele foi embora triste, porque ele tinha que abrir mão de muita coisa, e ele não conseguiu tomar essa atitude. Ele era muito disciplinado, muito resistente à mudança, e perdeu a chance. Isso aqui é apenas um exemplo da quantidade de coisas que às vezes nós estamos em nossas mãos, no nosso controle. E nós precisamos decidir coisas. Decidir se nós vamos realmente agradar a Deus, se realmente nós vamos viver de acordo com aquilo que Deus quer. Deus hoje não quer que você fique abrindo mão de posses. Isso é um caso isolado, porque esse jovem rico confiava a sua salvação, a sua vida nas riquezas. E não tem como servir a dois senhores. Então Jesus foi direto ao ponto. Você sabe que precisa de algo mais. Você está confiando a sua vida nas riquezas. Abre mão delas e segue-me. Isso Jesus falou para aquele jovem. Mas talvez Deus está falando conosco em outras questões a esse sentido. Às vezes, para a nossa vida ter realmente uma mudança, uma guinada, nós temos que abrir mão de alguma coisa. Ou de alguma convicção antiga. Eu acredito nisso, minha convicção é essa, porque minha mãe me ensinou, porque minha avó me ensinou, porque minha família me ensinou e eu acredito nisso, e ponto. Mas talvez você está com a mesma dúvida que o jovem rico estava. O que ainda me falta? Tenho cumprido várias coisas durante a minha vida. Tenho cumprido, tenho sido fiel em tal coisa, eu tenho cumprido minhas responsabilidades sociais, eu tenho sido o melhor que eu posso ser, mas algo falta. E esse algo vai trazer uma mudança muito grande. E se você tem personalidade fleumática, isso vai te assustar, porque você não gosta de mudança, você não gosta de abrir mão da sua rotina. Mas é isso que vai transformar a sua vida. Deixar o controle nas mãos de Jesus. O controle da vida, dos planos, dos sonhos. E talvez você vai ter que abrir mão de algo. E essa decisão você não pode ficar protelando demais, como um bom fleumático faz. Vamos ver, vamos pensar, deixa eu analisar. E o tempo vai passando, até que a oportunidade passe. Para esse jovem, como diz o versículo 23, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Perdeu a oportunidade. Não é relatado aqui que ele depois mudou de ideia, que ele aceitou a proposta de Jesus. Não é relatado isso. Mas é relatado que ele teve a dúvida, foi confrontado e não agiu. Não quis abrir mão. E perdeu a maior oportunidade da sua vida. Então, se você é fleumático, se você tem a tendência a ficar ouvindo as coisas e ver que está sendo confrontado, às vezes a verdade da palavra te confronta a tomar atitudes, mas você fica, não vamos ver, agora não, vamos ver, ano que vem, semana que vem, mês que vem. Se algo acontecer, começa a fazer aquelas orações mirabolantes com Deus. Não, Deus, me dá um sinal. Se tal coisa acontecer, é porque então é isso que eu vou fazer. Já viu como você começa a ficar arrumando complicação? Deus já deixou claro as coisas, mas você, se fulano chegar na igreja e falar tal coisa comigo, é porque é a tua resposta. Aí eu vou decidir. Aí Deus ainda quebra o galho dele, faz isso, porque Deus não tem obrigação de ficar complicando as coisas.
Aí você chega aqui, ainda alguém vai falar aquilo assim, opa! Você é fleumático, assim, não, vamos, meu Deus, mais uma vez. Se a luz apagar no meio do culto, é o sinal. Não vai ficar apagando luz para você por causa disso. Você tem que decidir. A realidade está aí. E essa lentidão no agir pode te prejudicar. Decisões importantes que você tem que tomar na vida, às vezes você está protelando. E você precisa agir. Isso é muito sério. Principalmente nas questões espirituais. Decisões espirituais, às vezes você é confrontado com coisas da palavra que você precisa abandonar e você fica relutando. Ah, não sei, mas eu sou assim. Tem uma música, né, que fala, eu nasci assim, como é que é? Eu nasci assim, eu vivi assim. Hã? Então. E você fica nessa, eu nasci assim, eu vivi assim, vai ficar assim até quando? Vai virar as costas para Jesus porque você é assim, como o jovem rico fez? Ficou triste, que era rico ali, não quis abrir mão, confiar em Jesus, preferiu confiar nas suas posses. Porque Jesus vai te pedir aquilo onde seu coração está, porque onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Então nem sempre está relacionado a valor, mas aquilo que você coloca o peso nisso, né? Então é muito importante que a gente reconheça as questões que temos que agir. Temos decisões diariamente a tomar. E algumas decisões com Deus são fundamentais. Passos que temos que tomar diante de Deus. Passos que temos que tomar, às vezes, na carreira profissional, na família. E tem que tomar essas atitudes. A gente não pode ficar protelando. Para o sanguíneo isso é fácil. Ele sabe o que tem que fazer, ele vai e faz. Às vezes ele faz até antes que deveria fazer. Eu tenho que pagar a conta dia 30. Dia 5 ele já está horrorizado querendo pagar a conta. E o fleumático, não, hoje é só dia 5. Aí chega o dia 29, vai pagar a conta amanhã? Não, vamos ver. Aí pronto, é o juro. Aí vem o juro da conta, porque, né? É os fleumáticos, né? Mas tem coisas que a gente não pode deixar para trás. Não podemos agir como o jovem rico, ficar confiando naquilo que já fizemos ou que temos feito de bom. Mas o principal é deixar o controle realmente nas mãos de Jesus. E aquilo que Ele pedir, aquilo que Ele coloca para nós tomarmos atitude, temos que agir já, agir logo. Pensa também, vai agindo, faz igual Pedro, né? Então vamos, pensa. Pode pensar, mas não passe a eternidade pensando. Estabeleça metas de tempo de pensar. Eu tenho que tomar essa decisão? Eu vou estipular 15 dias para tomar essa decisão. Quando finalizar os 15 dias, tome a decisão. Mas decida. Porque senão você vai perder muitas oportunidades. E o pior, às vezes vai ser conivente ou cúmplice de coisas que você não deveria apoiar ou aprovar. Pela falta de atitude. Então, não vamos agir como o jovem rico, né? Então você vê, do fleumático, de tanta coisa boa, tem pequenos detalhes, mas são pequenos detalhes que podem mudar o rumo do futuro da pessoa. Então, se você é lento para agir, pensa demais, comece estabelecendo tempo para decidir. Eu tenho que tomar essa atitude? Eu preciso de um mês. Nesse mês você ora, você fala com Deus, pede sinal, pede para apagar a luz, pede para acender a luz, pede para... Se quiser até pedir para descer anjo do céu, pode até pedir. Não quero, Deus nem vai descer anjo do céu, mas se você quiser pedir, pode pedir. Mas no fim do período, tenha plena certeza do que você tem que fazer. Eu sei que pode ser doloroso uma mudança, né? Esse aspecto do fleumático eu tenho. Eu não gosto de mudança. Eu gosto de ficar na minha rotina.
mas tem hora que não tem jeito. E a gente tem que tomar essas atitudes. Não sei se você é assim, mas o sol brilha para você também, né? Deus te fez fleumático. Não ache ruim se você é fleumático, não ache ruim isso, porque Deus te fez assim. Deus te fez com essas características. Apenas tenha a atenção nesses pontos necessários. E cuidado com a demora em agir. Isso pode te acarretar muitas consequências, que eu tenho certeza que você não quer essas consequências. Não é verdade? Muito bem, então eu espero que isso tenha, essa história do jovem rico, essas características do fleumático possam ter te encorajado. Talvez eu veja em alguns rostos um ânimo maior no início. Aí na hora que fala que você tem que tomar uma decisão, às vezes você fala assim, aquela alegria começou a cair, né? Aquele semblante animado já começou a testa franzir. Não precisa disso, né? A questão é que nós temos aqui, o que nós propomos é um estreitamento de um relacionamento com Deus, e decisões que precisam ser tomadas com auxílio e orientação de Deus. Deus vai te indicar para que a melhor decisão seja tomada para o seu bem-estar, para a sua alegria, para o seu bom futuro e para que Ele seja honrado. Deus não vai te orientar para algo ruim. Isso já alivia, não alivia? Então fica mais fácil tomar decisões. Pergunta para Deus, conversa com Ele, mas no final tome atitudes. Amém? Semana que vem vamos para o temperamento mais complexo aqui. Ao mesmo tempo que o fleumático é o mais fácil de lidar, nós vamos para o mais difícil de lidar, que é o colérico. Não perca, semana que vem mais um episódio, né, da nossa série. Mas vamos refletir nisso nessa semana, amém? Vamos ter uma oração. Senhor Deus, eu te louvo, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Temos aqui histórias, temos doutrinas, temos encorajamentos, temos alertas, tudo aquilo que nos mostra o que precisamos fazer para termos uma vida agradável perante os Teus olhos. Nos abençoe, cada um aqui pôde chegar, que ouviu da Tua palavra, que ouviu sobre essas questões de temperamento, que o Senhor trate conosco. Foi o Senhor que nos criou e queremos ir direto ao autor da vida e pedir que o Senhor nos conserte no que precisa ser consertado, para que o propósito pelo qual o Senhor nos criou seja plenamente alcançado. Nos abençoe, nos auxilie, cada um hoje que tem esse traço de personalidade, que o Senhor abençoe nas suas dificuldades, nas suas lutas, que possamos compreender bem quem nós somos e tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós. É isso que nós pedimos em nome de Jesus.